Sua fortuna chegou. Em poucos minutos, você terá posse de uma entrega milionária em sua vida. Você vai apenas ouvir o que eu tenho a dizer nos próximos 3 minutos e será suficiente para ter a vida completamente transformada de uma vez por todas. Eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem tirado seu sono à noite. Eu quero que você imagine isso sendo transformado. Imagine o saldo da sua conta bancária aumentando mais e mais, sem você entender de onde vem tanto dinheiro. Imagine sua vida sendo restaurada por completo, o fim das suas preocupações. É exatamente isso que Deus quer para você, mas para isso você precisa escutar até o final. Caso contrário, você pode perder essa bênção secreta. Não conte isso para ninguém e no final eu ainda rezarei junto contigo para a realização de todas as graças e bênçãos que nosso Senhor tem para você. A palavra de Deus levará você a refletir sobre 2 pontos-chave que estão impedindo a prosperidade de habitar em sua casa. Como forma de dar seu sim para as promessas de Deus e o que Ele tem hoje para você, quando ouvir a palavra receba. Escreva seu nome nos comentários e estaremos orando por sua vida e sua cura o encontrará nos próximos dias. Portanto, só coloque seu nome se você realmente precisa de um milagre em sua vida financeira. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero falar com você sobre algo que pode transformar completamente a sua vida. E olha, não estou falando de uma teoria, de uma ideia bonita, nem de uma frase de efeito de rede social. Estou falando de uma verdade viva, de uma realidade poderosa que já mudou a história de milhares de pessoas e que pode mudar a sua também. Estou falando dele, Deus, o Deus de milagres. Pensa comigo só um instante. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho com um sopro da sua vontade, que fez um caminho onde não havia absolutamente nada, é o Deus que está agora do seu lado. Não apenas te olhando de longe, mas cuidando de você, vendo suas lágrimas, ouvindo até os gritos silenciosos do seu coração. O mesmo Deus que fez o povo dele atravessar o impossível em terra seca, sem lama, sem afundar, sem escorregar. É o Deus que está preparando algo inacreditável para sua caminhada também. Ele não mudou, ele não perdeu o poder. E mais importante, ele continua interessado em agir na vida dos que confiam nele. Talvez você esteja passando por um deserto agora. Talvez você esteja cercado de inimigos, de dívidas, de pensamentos confusos, de diagnósticos médicos que tiram seu chão. Mas escuta isso aqui. O mar não abriu antes do povo chegar. Ele abriu quando o povo chegou diante dele e teve que crer, mesmo com os egípcios vindo atrás. O milagre acontece na hora que a fé se levanta. Meu irmão, minha irmã, hoje eu preciso que você preste muita atenção. Não escuta isso aqui como se fosse só mais um vídeo qualquer no YouTube. Isso aqui é uma palavra viva, uma revelação que o céu está colocando no teu caminho agora. E se você abrir o coração, se você deixar essa verdade entrar e tocar lá dentro da tua alma, eu te garanto, a tua forma de enxergar as coisas vai mudar completamente, porque hoje eu quero te lembrar de algo que, mesmo parecendo simples, é profundo demais. Algo que carrega o peso da eternidade e o poder de trazer paz para tua mente. E essa verdade está escrita em Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Rapaz, que coisa linda! Você já parou para pensar nesse versículo com calma? Olha só, a gente vive querendo entender tudo. Queremos explicação para a dor, para a espera, para o silêncio de Deus, para o porquê de algumas portas não se abrirem, porque certos sonhos ainda não aconteceram. E aí vem a palavra e escancara uma realidade poderosa. Tem coisas que a gente simplesmente não vai entender. Tem obra que Deus está fazendo no invisível. Tem construção acontecendo no oculto, o mesmo jeito que o vento sopra e a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. É o jeito que Deus age, no secreto, no inesperado, no tempo certo.
A gente olha para a barriga de uma mulher grávida e vê só a barriga crescendo. Mas lá dentro, no escuro, sem que os olhos alcancem, Deus está formando ossos, órgãos, alma, vida. É assim que Ele opera. Sim. E sabe o que isso me ensina? Que a fé verdadeira não está em ver o milagre acontecendo. Está em confiar que Ele está agindo mesmo quando nada se move. Está em descansar, mesmo quando o céu parece fechado. Está em continuar orando, mesmo quando a resposta não vem. Porque o que não dá para ver, Deus já está fazendo. O que você não compreende agora, Ele já entendeu lá na frente. Porque Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. E Ele já viu o teu amanhã antes mesmo de você nascer. Então, se Ele disse, espera, confia. Se Ele disse, aguenta só mais um pouco, se fortalece. Se Ele está em silêncio, não significa que te esqueceu, significa que está trabalhando. Mas não para por aí. O Espírito Santo me conduz agora a te lembrar de outro versículo que carrega um peso ainda mais forte e que se conecta com essa palavra de forma quase profética. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o que esse texto está dizendo, presta atenção. Jesus não foi enviado para apontar o dedo na tua cara, nem para te colocar num tribunal e listar os teus pecados. Ele veio para te salvar, ele veio para te tirar do buraco, ele veio para te dar uma nova chance. Ele não veio com a espada na mão, ele veio com amor no olhar, e o mundo precisa desesperadamente voltar a entender isso. Jesus não foi sacrificado por acaso. Aquela cruz, aquele sangue, aquela dor, tudo isso foi o preço do teu resgate, foi o selo da promessa. E é por causa daquele sacrifício que hoje você tem acesso à presença de Deus, sem intermediário, sem véu, sem barreiras. Mas tem gente que esquece disso. Tem gente que acha que precisa ser perfeito para se aproximar de Deus, que precisa ter a vida toda resolvida, limpa, organizada. Mas escuta aqui, Jesus morreu justamente pelos imperfeitos. Pela gente bagunçada, pela gente machucada, pela gente que erra e ainda assim quer acertar. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Você quer saber se a promessa vai se cumprir? Quer ter certeza de que Deus está no controle? Então olha para a cruz. A maior promessa da história da humanidade se cumpriu ali. O Salvador foi prometido por séculos. Os profetas anunciaram. Os céus aguardaram. E quando parecia que Deus tinha se calado, lá veio Ele, nascido de uma virgem, rejeitado pelos seus, humilhado, preso, crucificado e ressuscitado. Foi a maior virada da história. E se Deus cumpriu essa promessa, você acha mesmo que Ele não vai cumprir a que Ele fez para você? Então levanta essa cabeça, sacode essa poeira e começa a viver como alguém que foi comprado por um alto preço. Não viva mais como escravo da dúvida, da ansiedade, da culpa. Você tem um Salvador, você tem um Pai, você tem um Deus que faz coisas que você nem vê, nem entende, mas que nunca deixou de cuidar de você. Você é obra das mãos do Criador e o que Ele começa, Ele termina. Que as promessas que ainda estão sendo geradas na tua vida cheguem no tempo certo. Que você não perca a fé no intervalo entre o amém e o aconteceu. E que você nunca esqueça, mesmo sem entender, Deus está fazendo. E mesmo quando parece que tudo acabou, lembre-se da cruz. Porque foi ali, no ponto final da humanidade, que Deus escreveu o maior recomeço de todos. Descubra o segredo da prosperidade com o Devocional Digital. Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu irmão, minha irmã, a gente está vivendo num tempo onde parece que o mundo inteiro está gritando dentro da nossa cabeça. É notícia, é vídeo, é rede social, é opinião para tudo quanto é lado.
A gente abre o celular e já vem uma enxurrada de informações. Gente falando o que é certo, o que é errado, como você deve viver, o que você tem que vestir, pensar, sentir, seguir. É uma avalanche. E no meio disso tudo, a gente vai se perdendo devagarinho, sem nem perceber. Vai se afastando da voz de Deus e se acostumando com o barulho do mundo. Só que tem uma coisa que você precisa lembrar agora. Nem tudo o que é popular agrada a Deus. Nem tudo que parece inofensivo é inofensivo. E é aqui que entra uma palavra que corta como uma espada. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que você pode ser uma boa pessoa, temente, com princípios, mas se você se cercar das influências erradas, das vozes erradas, dos conteúdos errados, aos poucos o teu coração começa a mudar. Não é de uma vez, é sutil, mas vai corroendo, vai contaminando, vai tirando a tua sensibilidade espiritual. Você já não sente mais a presença de Deus como antes, já não ora como antes, já não se incomoda com certas coisas. O que antes era pecado, agora vira só mais uma escolha. O que antes era errado agora é liberdade. E aí vem a pergunta que precisa ser feita. Quem é que está moldando a tua mente? Quem está moldando teus pensamentos, tuas escolhas, teus hábitos? É o mundo ou é a palavra? Porque, meu irmão, minha irmã, não tem como beber da fonte do mundo e esperar que a tua alma se fortaleça. Não tem como se alimentar de coisas vazias e querer um coração cheio de paz. Jesus, enquanto caminhava aqui na terra, nos ensinou com palavras e atitudes que existe um caminho, e esse caminho é estreito. É um caminho de renúncia, sim, de disciplina, sim, mas também de vitória, de alegria verdadeira, de paz que o mundo não consegue copiar. E um dos maiores ensinamentos de Jesus, que muita gente hoje ignora, é a obediência. Isso mesmo, obedecer a Deus. E a obediência não é só seguir regras, não é só fazer o que está escrito por medo de castigo. A verdadeira obediência nasce do amor. Quando você ama a Deus de verdade, você começa a querer agradar Ele. Você começa a abrir mão de certas coisas, não porque alguém te obrigou, mas porque você entende que aquilo entristece o coração do Pai. E aí, mesmo quando ninguém está olhando, você escolhe obedecer. Jesus foi o maior exemplo disso. Ele era o próprio Deus em carne e mesmo assim se submetia ao Pai. Ele orava, jejuava, buscava direção. Em tudo ele dizia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é obediência, é colocar Deus no centro. E quando a gente escolhe andar por esse caminho, a gente encontra um versículo que é um verdadeiro mapa para a nossa caminhada. Deuteronômio 5:33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Você entendeu isso? A obediência não é uma prisão, é um caminho de bênção. É uma direção segura. Deus não quer controlar você, Ele quer te proteger. Ele quer te conduzir para uma vida plena, abençoada, cheia de propósito. Mas para isso, você precisa decidir quem vai guiar teus passos. O mundo que muda a cada semana ou o Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre? O problema é que o mundo está cada vez mais convincente. Ele não se apresenta como algo perigoso. Pelo contrário, vem com um pacote bonitinho, bem editado, com frases motivacionais, com promessas de liberdade, com discursos que apelam para a tua emoção. Mas por trás disso tudo, tem um veneno sutil, porque tudo que tenta tirar você da obediência, da santidade, da presença de Deus, por mais bonito que pareça, não vem dele. E é aqui que muita gente cai, vai deixando passar pequenas coisas. Um vídeo aqui, uma piadinha ali, uma série com conteúdo pesado, uma música que fala de coisas contrárias à palavra. E quando vê, já está distante, já não sente mais a mesma força espiritual. Já começa a achar que tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa dura, mas necessária. O diabo não precisa que você se desvie de uma vez.
Ele trabalha com concessões, com só um pouquinho. Ele vai minando tua resistência até você achar que está tudo normal, quando na verdade tua fé já está morrendo. Mas hoje é dia de acordar. Hoje é dia de abrir os olhos, de reconhecer que tem coisa que precisa sair da tua vida, que tem vozes que precisam ser silenciadas, que tem influências que você precisa cortar, porque a tua alma vale mais do que qualquer entretenimento. A tua salvação vale mais do que qualquer aprovação social. A tua comunhão com Deus é mais preciosa do que qualquer curtida, qualquer viral, qualquer prazer momentâneo. Você não foi chamado para ser igual ao mundo. Você foi separado, você foi escolhido, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E quem entende isso começa a viver diferente, começa a escolher diferente, começa a pensar com a mente de Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa: viver em obediência traz frutos que o mundo jamais vai te dar. Quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, mesmo nos dias difíceis você tem paz. Mesmo nas batalhas, você sente a presença dele. Mesmo nas perdas, você sabe que tem um propósito maior. Porque Deus honra quem o honra. Ele recompensa a fidelidade. Ele sustenta os que escolhem permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. E não se engane. Obedecer não vai te isentar de lutas, mas vai te blindar, vai te fortalecer, vai te levar mais longe, porque quando Deus vê que teu coração é obediente, Ele te leva para lugares que você nunca imaginou. Ele abre portas que ninguém consegue fechar. Ele coloca um brilho no teu olhar que nenhuma maquiagem consegue imitar. Ele faz com que até os teus inimigos vejam que há algo diferente em você. Então, se hoje você está se sentindo bombardeado, sufocado, sem saber em quem acreditar, volta para a palavra, volta para a oração, volta para a intimidade com o Espírito Santo. Silencia as vozes do mundo para ouvir a voz que realmente importa, porque a voz de Deus não confunde, não manipula, não oprime, ela cura. Ela levanta, ela direciona, ela restaura. E eu quero te encorajar agora a fazer uma escolha prática. Hoje ainda, depois que esse vídeo acabar, vai lá e limpa tua mente. Faz uma faxina espiritual. Para de seguir o que não edifica. Troca o conteúdo que te afasta de Deus por aquilo que alimenta tua alma. Se cerca de pessoas que te puxam para perto do altar, não para longe dele. E acima de tudo, obedeça, mesmo que doa, mesmo que custe. Porque o que vem depois da obediência é sempre muito maior do que o que você deixou para trás. Que essa palavra não fique só na emoção do momento. Que ela entre no teu espírito e te leve a uma transformação real. Porque o mundo pode até gritar, mas quem conhece a voz do pastor sabe quando é hora de fechar os ouvidos e seguir firme. Meu irmão, minha irmã, se você deseja prosperidade, escuta bem isso que eu vou te dizer agora, porque eu não estou aqui para te oferecer fórmula mágica, nem para te iludir com promessas vazias. O que eu estou prestes a compartilhar com você vem direto do coração de Deus, e se você acolher isso com fé, se você aplicar essa palavra na tua vida, você vai ver uma transformação real acontecer, não só nas suas finanças, mas na tua mente, no teu coração, na tua casa, no teu jeito de viver. E tudo começa com uma atitude simples, mas muitas vezes negligenciada, a generosidade. É isso mesmo que você ouviu. Se você quer prosperar de verdade, começa a ser generoso. Começa a soltar aquilo que você segura com tanto medo de perder. Porque quem vive agarrado ao que tem, vive sempre com medo da falta. Mas quem entende que Deus é a fonte de tudo, vive em paz, vive livre, vive pronto para dar e também para receber. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de tempo, de atenção, de escuta, de perdão, de conselhos, de ajuda, de um prato de comida, de uma palavra de ânimo. Tem gente que não tem muito dinheiro, mas é rico em generosidade. E tem gente que é cheia de bens, mas vive com a alma vazia, amarga, egoísta. A verdadeira prosperidade começa quando você entende que nada do que você tem é teu.
Nada. Nem tua conta bancária, nem tua casa, nem tua saúde, nem tua inteligência, nem teu talento. Tudo vem de Deus. Ele é a fonte. E quando você reconhece isso de verdade, não da boca para fora, mas no mais profundo do teu ser, você começa a tratar tudo com mais humildade. Porque você percebe que é só um administrador, um mordomo daquilo que Deus te confiou. E mordomo fiel não esconde, não acumula, ele reparte, ele investe no que é eterno. Ele sabe que o bem que ele faz volta, e volta com força. Agora escuta isso aqui com atenção. Não tem como ter prosperidade verdadeira se o teu coração está preso no egoísmo. Tem gente orando por milagre financeiro, mas não consegue ser generosa nem com um copo d'água. Tem gente pedindo para Deus abençoar os planos, mas nunca pensou em abençoar a vida de alguém com o que já tem. E eu falo com amor, mas com verdade. Deus não derrama mais sobre quem não sabe administrar o que já recebeu. Ele não vai colocar vinho novo em odre velho. Ele quer mudar o teu interior antes de mudar o teu exterior. E é aí que entra outro princípio poderoso, muitas vezes esquecido: a humildade. A humildade é o solo onde a prosperidade floresce. Sem humildade, até a bênção vira armadilha. Tem gente que até recebe, mas como não tem um coração humilde, se perde no orgulho, na vaidade, no exibicionismo. Aí começa a achar que tudo o que conquistou foi por mérito próprio. Esquece de quem deu força, sabedoria, oportunidade, e quando o coração se eleva, Deus recua. Porque a palavra é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade te mantém no lugar certo, de joelhos. E quem vive de joelhos diante de Deus, permanece de pé diante do mundo. A humildade te impede de olhar de cima para ninguém. Te faz lembrar que todos nós somos pó e que sem Deus não somos nada. Ela te protege de se deslumbrar, de se perder, porque a humildade reconhece que toda glória, toda honra, todo resultado vem do alto. E esse tipo de coração, meu irmão, esse coração atrai o favor de Deus. Você quer crescer? Começa servindo. Você quer prosperar? Começa agradecendo. Você quer ser honrado? Começa honrando os outros. Tudo começa por dentro. A verdadeira prosperidade não é só o quanto você tem no bolso, mas o quanto você tem no espírito. Tem gente que é simples, mas é riquíssima na presença. E tem gente que é milionária, mas dorme vazia, solitária, cercada de coisas, mas sem paz. Porque onde não há humildade, a alma apodrece, mesmo no meio da abundância. Mas agora Deus me dá uma palavra forte, uma revelação que não pode ser ignorada. É como se o céu abrisse um canal direto e essa mensagem fosse empurrada para alcançar teu coração nesse exato momento. Talvez você tenha escutado tudo até aqui e até concordou, mas ainda sente um peso, um bloqueio, uma angústia dentro de você. Pois escuta essa verdade que vem da boca do próprio Deus, escrita lá em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse versículo é como uma chave que abre a porta para nova estação na tua vida. Você quer tempos de refrigério? Quer viver leveza, liberdade e prosperidade de verdade? Então precisa começar com o arrependimento. E arrependimento não é só sentir culpa. Não é só chorar por ter errado, é uma virada, é uma decisão. É parar de andar pro abismo e dar meia volta rumo à cruz. É entender que não dá para continuar do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. É dizer, Senhor, eu reconheço onde errei e quero recomeçar contigo. Sabe por que isso é tão importante? Porque o pecado endurece o coração, ele nos afasta da presença de Deus. Ele nos impede de sentir aquele refrigério que o versículo fala. E enquanto a gente não se arrepende de verdade, a alma fica seca, a mente fica confusa, o espírito fica pesado. Mas quando a gente se volta para o Senhor com sinceridade, meu irmão, aí a graça nos envolve, o perdão desce como chuva, o céu se abre e uma nova vida começa. É como se o peso de anos fosse arrancado num só momento.
E tudo aquilo que parecia travado começa a fluir. E não tem sensação melhor do que essa. Saber que você está limpo diante de Deus. Saber que você está alinhado com o céu. Saber que o passado foi apagado e que a partir de agora você pode viver com liberdade, com paz, com um novo propósito. Isso é refrigério. É ar fresco entrando depois de anos numa sala abafada. É alma revivendo depois de um longo inverno. E isso só é possível quando a gente se arrepende e se converte. Quando a gente muda o rumo, quando a gente deixa de ser apenas ouvinte e se torna praticante da palavra. Agora me escuta com atenção, porque eu sei que enquanto você ouve isso, o Espírito Santo já está trabalhando aí dentro. Talvez ele esteja te lembrando de coisas que você precisa deixar para trás. Orgulho, avareza, vaidade, pecado escondido, falta de perdão, desobediência. Não resiste, não endurece. Abre teu coração. Se entrega, porque esse é o teu momento, esse é o teu encontro com o propósito de Deus para a tua vida. Não é à toa que você está aqui, não é coincidência, é chamado. Você quer viver prosperidade? Então começa por aqui: generosidade, humildade e arrependimento. São 3 colunas espirituais que sustentam uma vida abundante. E sabe qual é o resultado disso tudo? Você começa a viver uma paz que não depende das circunstâncias. Você começa a prosperar em todas as áreas, não só no bolso, mas na alma, na família, nos relacionamentos. Você se torna uma bênção ambulante, alguém que carrega o céu por onde passa. E eu profetizo sobre a tua vida agora, que as correntes da escassez, da limitação, da incredulidade caiam por terra. Que o Espírito Santo gere dentro de você um coração novo, um coração generoso, humilde, quebrantado, disposto a viver o que Deus tem de melhor. Que tempos de refrigério comecem a soprar sobre tua casa, que as portas certas se abram, que a tua mente seja transformada e que a tua vida, a partir de hoje, reflita a glória daquele que te chamou para muito mais. Você não foi criado para viver na margem, foi criado para transbordar. Mas para isso, precisa soltar o que te prende, precisa confiar, obedecer e se entregar. Porque quando você faz a tua parte com fé e verdade, Deus entra com o impossível. Receba essa palavra, viva essa verdade e prepare-se, porque aquilo que Deus reservou para quem anda no caminho certo é maior do que você imagina. Em nome de Jesus, amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul, no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para mais conteúdos inspiradores como este. Aproveite esta oportunidade e assista ao vídeo que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Clique e receba uma porção ainda maior de milagres extraordinários em sua vida. Até lá!